Hoje eu vim falar pra vocês, depois de 3 anos e meio sem gravar um vídeo. Passaram-se muitos anos e eu gravei alguns vídeos falando sobre requisitos pra você ser uma au pair, como é ser uma au pair cristã, realidade sobre o programa e tal, pra você poder decidir se você se enquadra ou se você não se enquadra no perfil pra ser uma au pair. Mas aí vem a questão, né? Eu decidi ser uma au pair. E agora? A partir do momento que você decide ser uma au pair, primeiramente você precisa dos requisitos que eu já falei em outro vídeo. Se você não assistiu, assiste. E você precisa ter o dinheiro. O valor vai depender de cada agência. Eu falei um pouco dos valores que eu gastei no outro vídeo também. Eu vou deixar tudo com o link aqui embaixo para vocês poderem assistir. Tirando óculos, né? Que eu tô com olheira, mas o óculos tá refletindo, tá me dando desespero. Que ignora a minha cara, né? Porque eu tô trabalhando, as crianças estão dormindo, é o momento que a gente tem pra gravar um vídeo, né? Então eu tô com a cara de au pair que vos fala. Basicamente, eu falei sobre alguns desses assuntos já em outros vídeos, mas você precisa também saber como é que é o processo, né? Primeiramente, você precisa escolher a agência que você quer vir. Como eu escolhi a minha? Eu escolhi a que eu fui com a cara, basicamente. E daí eu descobri que uma pessoa que eu conhecia, ela tava aqui como au pair, e daí eu fui perguntar pra ela, ela tinha vindo pela mesma agência que eu já tinha decidido. Então foi um plus, sabe? Aí eu falei, é isso aí mesmo que eu quero. E eu fechei com a Au Pair Care pela STB. Né? Como eu falei em outro vídeo já, as principais são Cultural Care, Au Pair in America e Au Pair Care. São tipo as principais, as maiores, enfim, você escolhe a que mais funciona com você. A Au Pair Care geralmente é mais barata, as agências do Brasil sempre fazem promoção. Eu paguei $700, mas eu vi gente falando hoje no Au Pair, grupão lá, que, tipo, tava na promoção STB por 450. Então, tipo, geralmente a agência é mais barata. O que reflete que, geralmente, também tem mais au pair. E talvez o seu match, ele não vai ser tão rápido. Mas chegando aqui, gente, eu vou falar pra vocês, é tudo a mesma porcaria. Não muda nada. E, particularmente, eu vejo mais treta acontecendo nas famílias da Au Pair na América. Mas, assim, é muito relativo de cidade pra cidade. Na minha cidade é assim, mas tem outros lugares que não é, tem outros lugares que é au pair care, tem outros lugares que é cultural care. Então, é uma caixinha de surpresas, né? Mas você vai decidir a que mais se enquadra com você, a que tem perto da sua casa e enfim. Escolheu a agência pra fechar com eles e daí tem que assinar a papelada e tudo mais. Geralmente você não precisa de nenhum documento muito específico, passaporte, essas coisas. Quando eu fechei, pelo menos na STB, você pode fechar sem os documentos ainda e depois você consegue eles, né? Eu só paguei. Alguns você paga tudo no começo, alguns você paga depois. Mas o ponto aqui, todos eles você vai ter que fazer um application. Tô aqui esperando o Igor ficar pronto. Na edição, eu acabei de perceber que eu esqueci de citar uma coisa. Quando você vai fechar com a sua agência, você tem que fazer um teste de inglês. E esse teste de inglês, ele vai variar muito de agência para agência, então pesquise como é o seu. Na STB, só foram algumas perguntas muito básicas que eu posso contar mais detalhado, mas ela só me perguntou, sei lá, umas 5 perguntas em inglês, por que eu queria ser au pair. Ela fez 2 situações, qual seria a minha reação, e foi só isso. Mas eu sei que na Experimento você tem que fazer prova, e na Cultural Care o teste também é um pouco mais difícil. Então pesquisem antes de vocês fecharem, tá bom? E o que seria o application? É o teu perfil, sabe o LinkedIn? É tipo um LinkedIn. O teu currículo, esqueci a palavra, como em português, o currículo. E é onde vai ter todas as informações sobre você. Um currículo muito cheio de informação. E ele fica parecendo uma redezinha social, sabe? Quando a família entra lá. Detalhes diferentes entre uma agência e outra. Mas o meu, basicamente, eu tive que colocar as minhas experiências com criança, a minha descrição e responder algumas perguntas básicas, além de um teste de personalidade que precisou ser feito. Aí você é daqueles de tipo múltipla escolha. E daí chega lá, pá, aparece só o seu resultado para host family. Daí você tem que fazer também um vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o vídeo application, amém? Porque é muito assunto. Fotos, né? Você precisa de tudo isso. Depois que você tiver toda a documentação necessária e o teu perfil estiver pronto, você fica online. O que é isso online? Você fica disponível para que as famílias te vejam. E daí é que a crise começa. Por quê? Esse é o momento em que você surta. Porque na hora que você fica online, você acha que você já vai estar viajando no dia seguinte. É isso que acontece? Às vezes. Mas a maioria das vezes não é. Eu já contei meu testemunho em outro vídeo, mas eu fiquei online 3 meses e eu só falei com 2 famílias, a minha família e uma outra. Então, por 1 mês e meio, o meu perfil tava sem movimento, eu não falei com ninguém. E a gente fica lá entrando, atualiza e nada.
Mas depois consegui finalmente falar, né, com a minha host family, e daí eu decidi com eles e a gente fechou e deu tudo certo. Então o que eu quero falar pra vocês é, tenha calma, porque o processo em si ele é uma montanha-russa e eu não quero que ninguém decida host family só por causa de pressa. Por favor, me prometa que você não vai fazer isso. Se a maior falha que uma mulher pode cometer é vir por causa de pressa, então aproveite tudo que você tem no Brasil. Aproveite tudo e depois você foca no que você tem que fazer aqui. Geralmente, dependendo da agência, como eu falei, na Au Pair Care, você tem que fazer uma coisa que se chama Pre-Departure Project, que é um trabalho, projeto. Eu vou mostrar ele com detalhes pra vocês em outro vídeo, porque esse daqui é só depois do match que você faz. Mas você talvez tenha que fazer um trabalho como esse. O meu já tá caindo aos pedaços, a minha bandeira do Brasil já caiu. E eu fiz ele todo artesanal, ele foi feito toda à mão. Eu que montei o livro, montei tudo, mas não precisa ser assim, tá, gente? Eu que sou exagerada. E daí vem as sessões aqui assim, que você fala sobre a sua família, você fala sobre a sua família aqui nos Estados Unidos, você fala sobre a sua cidade. E você tem que juntar um monte de informação sobre o desenvolvimento das crianças. Que, por exemplo, olha, aqui eu falei sobre desenvolvimento das crianças pelas idades, e eu falei da idade que eu ia cuidar, sabe? É um trabalho muito longo, então se você for dar Au Pair Care ou se a sua agência pedir pra você fazer isso daqui, já vai adiantando durante o processo, porque é menos uma coisa pra você fazer, né? Óbvio que a informação das famílias, essas coisas, você vai botar depois, mas tem coisas que você já pode ir adiantando, por exemplo, a historinha, essas coisas, você já pode ir fazendo antes e aí separando tudo aquilo que você vai usar pra adiantar no seu processo. Porque a última coisa que você quer é você fechar com a família e ter que fazer tudo correndo, tá? O tempo do seu processo até chegar aqui, ele pode variar de, vamos dizer, 2 meses até 1 ano, vai saber. Mas a média é que geralmente, o processo ele geralmente dura por volta assim de 5 meses. Então não ache que no momento que você fechou com a agência, você já vai estar embarcando, que não é assim que funciona. Geralmente, para você fechar com a família, eles têm um tempo mínimo para o seu embarque. Então, até você falar com uma família, até você fechar, você não vai ter um break para poder tirar o seu visto e vir para cá. Então, o que eu quero dizer com isso? Não vai ser um processo tão rápido. É um processo um pouco mais demorado e, se for para ser mais demorado e você ter um momento bom aqui, prefira que ele demore do que ter pressa. Tá? O que você puder adiantando é isso. Me perguntam sempre também sobre vacinas. Eu, na época, fui perguntar pra minha agente e ela falou que eu não precisaria tomar nada de vacina. Eu preferi tomar a de febre amarela. Por quê? Os Estados Unidos, ele não pede, porque aqui não tem... Como é que diz? Aqui não tem epidemia de febre amarela. Mas eu fiquei com medo de eu querer viajar e ir pra algum lugar mais tropical, assim, né, que tivesse, e eu não pudesse ir só por causa disso, eu tivesse que pagar pela vacina aqui, enquanto no Brasil a gente tem no SUS. Então eu preferi tomar e eu tirei a minha carteirinha de vacinação internacional, justamente para caso eu precisasse viajar. Essa carteirinha ela é de graça, pelo menos na época que eu tava no Brasil, não sei. E a vacina ela também é de graça, você só precisa procurar no site onde que eles emitem essas carteirinhas. No Rio, eu consegui fazer isso no mesmo lugar, foi em Sulacap. E eu fiz no mesmo posto que eu tomei a vacina, eu fui na portinha do lado e tirei a minha carteirinha. Em alguns lugares você tem que ir a outro lugar para poder conseguir ela com o certificadozinho da sua vacina. Então corra atrás disso se você quiser viajar, porque às vezes você vai fazer algum cruzeiro, alguma coisa que vai pedir. Então, né? Então, para resumir, tudo o que você precisa fazer a partir do momento que você decide ser um au pair até o momento do seu match é juntar toda a tua documentação, que é o teu passaporte, a tua habilitação, os papéis que você tem que preencher da agência, que vai variar de um para o outro, e a sua ficha médica, porque geralmente as agências elas pedem que você assine uma ficha médica, que é como se fosse aquele exame admissional para você poder trabalhar. É a mesma coisa, é uma ficha só dizendo as doenças que você já teve, para eles poderem checar se você tá apta a trabalhar, se você é saudável o suficiente para poder trabalhar como um au pair. Então, já procura um médico que possa assinar isso para você, junta sua documentação e vai até a agência para efetuar o pagamento. Daí você começa a preencher o teu perfil de todas as experiências que você tem com crianças. Procure saber quem vai poder assinar para você, quem vai poder responder. E fica a dica, se você tiver alguma experiência que você não tem mais o contato da pessoa,
ou alguma coisa do tipo, ou então você não quer avisar pra pessoa que, sei lá, você tá indo viajar, você pode pedir pra alguém preencher essa referência pra você, porque ela é online. Eu só indico, gente, que você não minta uma referência, você não invente uma referência. Mas você pode pedir para que alguém responda por você uma referência que é real, que existe, que você fez, mas que de repente você só não tem um contato. Porque geralmente eles só conferem por e-mail. Outra coisa que é muito importante você fazer enquanto você tá nesse processo entre fechar com a agência e ter o seu match é comprar tudo aquilo que você vai precisar, tudo aquilo que é certo de você precisar. Então você compra uma mala, você compra um adaptador de tomada, coisas que são certas de você precisar. Não sai comprando um monte de roupa porque você não sabe em qual estação você vai vir, você não sabe aonde você vai morar, então opte só pelas coisas que você vai usar de qualquer jeito. Que, por exemplo, é mala, tomada, outras coisas assim que você for precisar, algum remédio específico. E vai adiantando todo o material que você tiver pro Pre-Departure Project, se você precisar fazer. Porque eu lembro que eu acho que a Cultural Care não precisava, então tem que checar com a sua agência tudo que você vai precisar, tá bom? É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, me manda mensagem e eu vou fazer uma série falando desses passos do programa de au pair, porque eu sei que é muito confuso, a gente não sabe em que hora fazer o quê. Quer fazer tudo ao mesmo tempo e sabe o que acontece? A gente fica enrolada. Então é isso, beijos. Qualquer coisa me segue lá no Instagram, me manda mensagem que eu respondo todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!